Então, dando continuidade à leitura do Srimad Bhagavatam, canto 10, capítulo 13, verso 28. Ekada charayan vatsan saramo vanamavishat panchashasu triyamasu hayana puranishwaja. Ekada, certo dia, charayan vatsan, enquanto cuidava de todos os bezerros, Sarama, juntamente com Balarama, Vanam, na floresta Avishat, entrou Panchashasu, 5 ou 6, Triyamasu, noites, Hayana, um ano inteiro, Apuranishu, não tendo sido completado, faltando 5 ou 6 dias para completar um ano, Aja, Senhor Shri Krishna. A tradução é a seguinte: certo dia, faltando 5 ou 6 noites para completar um ano, Krishna, apacentando os bezerros, entrou na floresta juntamente com Balarama. Significado dado por Sua Divina Graça, Srila Prabhupada. Até aquele momento, até mesmo Balarama estava cativado pela confusão que tomou conta de Brahma. Nem mesmo Balarama sabia que todos os bezerros e vaqueirinhos eram expansões de Krishna ou que ele próprio também era uma expansão de Krishna. Isto foi revelado a Balarama apenas quando faltavam 5 ou 6 dias para completar um ano. Então aqui nós temos uma informação nova, a informação de que não chegou a completar um ano. Faltavam 5 ou 6 dias, né, com noites completos, para completar um ano, quando então acontece o retorno dos bezerrinhos. E pelo menos aqui nesse verso, depois vai ser falado isso, mas aqui nesse verso se diz que então Krishna entra na floresta com Balarama. E no significado, Prabhupada tem o cuidado de nos dizer que até mesmo Balarama estava envolvido por esta Yogamaya, de não ter reconhecido a sua identidade como expansão de Krishna e não ter reconhecido o rapto de Brahma para com todos os meninos e bezerros. Nos próximos dias nós vamos ver o que acontece e vamos saber de tudo. Tudo bem? Alguma pergunta, algum comentário? Porque o Balarama então não foi raptado junto com os bichos? Ele foi raptado junto. Foi? Agora, ele foi expandido, né? Ele foi expandido também. Ele também era um bezerro. Ele também era um menino, um Gopa. Então ele também foi. Só que ele foi, como diz aqui, até aquele momento, até mesmo Balarama estava cativado pela confusão que tomou conta de Brahma. Então ele também estava naquele mesmo humor. É o que está dito aqui, né? Prabhupada vai voltar ao mesmo ponto antes. O ponto de antes de que... Já no verso 35, que nós vamos ler nos próximos dias, então, diz assim, o texto diz, devido ao aumento da afeição, as vacas tinham constante apego até mesmo àqueles bezerros que eram crescidos e haviam parado de mamar em suas mães. Ao ver esse apego, Baladeva foi incapaz de compreender a razão disso e assim começou a considerar da seguinte maneira: porque em um ano os bezerros cresceram, os meninos também cresceram, né? Um ano é bem significativo para o crescimento de uma criança. É isso que está descrevendo e a gente vai ver aqui. Agora olha o significado de Prabhupada. As vacas tinham bezerros mais novos que haviam começado a beber o leite de suas mães. E algumas vacas acabaram de dar à luz, mas agora, devido ao amor, as vacas entusiasticamente mostraram sua afeição pelos bezerros mais velhos, que haviam deixado de mamar. Esses bezerros eram crescidos, mas ainda assim as mães queriam alimentá-los. Portanto, Balarama ficou um pouco surpreso
e quis perguntar a Krishna qual a razão deste comportamento delas. Na verdade, as mães estavam mais ansiosas por alimentar os bezerros mais velhos, embora os bezerros novos estivessem presentes, porque os bezerros mais velhos eram expansões de Krishna. Estes surpreendentes eventos aconteciam pela manipulação de Yoga Maya. Existem duas Mayas funcionando sob a direção de Krishna: Mahamaya, a energia do mundo material, e Yoga Maya, a energia do mundo espiritual. Estes episódios incomuns ocorriam devido à influência de Yoga Maya. Desde o dia no qual Brahma roubou os bezerros e os meninos, Yoga Maya atuou de tal maneira que os habitantes de Vrindavana, inclusive o próprio Senhor Balarama, não puderam entender como Yoga Maya agia e fazia estes fenômenos acontecerem. Mas, à medida que Yoga Maya agia pouco a pouco, Balarama, em particular, foi capaz de entender o que acontecia e, portanto, ele começou a fazer perguntas a Krishna. Eu acho que a gente vai ouvir as respostas de Prabhupada aqui para frente. No verso 36 também tem algo sobre Balarama, vai dizer: Balarama ficou atônito de ver todos os habitantes de Vrindavana tão afetuosos por seus próprios filhos, pelos quais desenvolveram a mesma afeição que devoltavam a Krishna. Balarama estava surpreso de ver as atividades de Yoga Maya, portanto perguntou a Krishna: o que está acontecendo aqui? Que venha a ser este mistério? Eu acho que Balarama não foi raptado, né? Eu acho que foi, a gente vai ver aqui. Eu acho que foi. Olha aqui o próximo. O significado Prabhupada fala o próprio Balarama. Então, porque ele estava iludido pela Yoga Maya e ele foi com os bezerros. Só Krishna ficou. Até agora se diz que só Krishna ficou. Mas como que ele estaria ali confuso se porque o Prabhupada fala dele como sendo o próprio Balarama e não como uma expansão de Krishna com o Balarama. Mas mesmo a expansão de Krishna é Balarama. Mesmo os bezerros eram os bezerros. Mesmo o Balarama era Balarama. Vai falar mais aqui. Balarama ficou surpreso. Essa extraordinária demonstração de afeto, pensou ele, era algo místico, realizado pelos semideuses ou por algum homem maravilhoso. Caso contrário, como essa surpreendente mudança poderia acontecer? Essa Maya talvez seja alguma Rakshasi Maya, pensou ele. Mas como Rakshasi Maya pode exercer alguma influência sobre mim? Isso não é possível. Logo, deve ser a Maya de Krishna. Assim, ele concluiu que a mudança mística deve ter sido causada por Krishna, a quem Balarama considerava sua adorável personalidade de Deus. Ele pensou: isso foi obra de Krishna, e nem mesmo eu pude impedir esse poder místico. Daí Balarama compreendeu que todos esses meninos e bezerros eram apenas expansões de Krishna. Tem um mistério aqui, eu não lembro, honestamente. Eu não lembro exatamente isso, mas aqui vai falar muito sobre esse assunto e as reações de Balarama. Um arranjo para a gente ficar curioso e estudar e buscar a resposta. Agora tem a resposta clássica. No verso 40. No dia em que o Senhor Brahma veio pela primeira vez, Baladeva não pôde ir com Krishna e os vaqueirinhos, pois era seu aniversário, e sua mãe o manteve em casa para o banho cerimonial adequado, chamado Shantika Snana. Portanto, o Senhor Baladeva não foi levado por Brahma naquela oportunidade. Agora, um ano mais tarde, Brahma retornou, e porque retornou certamente no mesmo dia, Baladeva novamente estava em casa para seu aniversário. Então, aquela história. Né? Portanto, embora este verso mencione que Brahma viu Krishna e todos os outros vaqueirinhos, Baladeva não é mencionado. Já fazia 5 ou 6 dias
que Baladeva perguntara a Krishna sobre a extraordinária afeição das vacas e vaqueiros. Mas agora, quando Brahma regressou, Brahma viu que todos os bezerros e vaqueirinhos brincavam com Krishna como expansões de Krishna. Mas não viu Baladeva. Como no ano anterior, o Senhor Baladeva não foi para a floresta no dia em que o Senhor Brahma apareceu ali. Vai continuar. Agora é exatamente esse tema que vai ser tratado nessa última parte aqui do capítulo. O capítulo está terminando. Vai terminar no verso 64. Estamos no verso aproximadamente... Bom, nós estamos exatamente no verso 28. Então, esse tema vai ser discutido agora verso por verso e significado por significado de Prabhupada. A gente vai conhecendo todos os detalhes. Mas agora a gente viu no verso 40 o significado de Prabhupada, onde ele explica, né? Balarama não estava junto com os bezerros e os meninos, porque era aniversário dele, então Brahma não levou ele. Ele ficou de fora, mas não percebeu a mudança dos meninos nem dos bezerros. Ele só vai perceber um ano depois, faltando alguns dias para completar um ano, quando ele vê as vacas muito afeiçoadas aos bezerros mais velhos. E assim é o que está aqui sendo falado. Resgatamos o fio da meada, paramos aqui então, tá bom? Mais alguma pergunta ou comentário? Krishna é o 100% absoluto, ele é 100% absoluto. Balarama é uma expansão plenária. Krishna é um mistério profundo e absoluto. Krishna não é... Na nossa teologia, a palavra mistério não é levada muito a sério como é levada no cristianismo. Pelo contrário, a nossa teologia revela todos esses mistérios dos passatempos e tudo. Só que, naturalmente, existem segredinhos que ficam, mas não como exatamente mistérios. Aqui, Balarama fala como mistério no momento em que ele está em dúvida, mas depois tudo se esclarece. Então, o cristianismo, especialmente o cristianismo católico romano, cultiva essa ideia de mistério, mas nós não cultivamos a ideia de mistério. A filosofia é descrita, e nos Shastras existem uma infinidade de Shastras para esclarecer, e existem estudos que se aprofundam dos Shastras, desde a seção Karma Kanda, para a seção Jnana Kanda, para depois a seção Bhakti Kanda dos Vedas, que vão aprofundando todos os temas. Depois vem o Vedanta Sutra, que traz, na forma de sutra, toda essa explicação. Depois vem os significados ao Vedanta Sutra. Primeiro de tudo, o Bhagavatam. Depois, o próprio significado de Baladeva Vidyabhushan. Então, assim, nós temos uma infinidade de Shastra que para revelar todos esses mistérios, desde que eles não fiquem como mistérios. Eles ficam mais como enigmas do que como mistérios. Porque um enigma pode ser elucidado, enquanto que o mistério não pode ser elucidado. Sempre permanecerá um mistério. A palavra é usada mistério porque enigma tem certas particularidades, mas não fica como um mistério. Por quê? Porque se descreve a Yoga Maya de Krishna atuando no mundo espiritual. Aqui, atuando em Vrindavana, que é considerado o mundo espiritual, mas dentro da jurisdição do mundo material. Então, Yoga Maya vem atuar onde seria o ambiente de Mahamaya, mas ela vem atuar ali pela presença de Krishna. Então, Krishna se deixa acompanhar por todas as suas potências, e Yoga Maya é uma potência de Krishna. Então ela vem onde Krishna está. Então, como Krishna está na região material de Vrindavana, embora ele tenha trazido toda a estrutura transcendental de Vrindavana, ainda assim, e por isso Yoga Maya atua. Então, assim a gente vai compreendendo. Só porque você usou a palavra mistério, eu estou querendo dizer, Krishna não é um mistério.
Krishna é possível de ser realizado 100% através do serviço devocional. Porque através do serviço devocional puro, imaculado, nós podemos desenvolver pleno amor puro por Krishna. E Krishna deixa de ser um mistério, porque nós vamos conhecer todas as particularidades de Krishna dentro da raça que estivermos envolvidos. Deu para entender? É só para que a palavra mistério não seja usada aleatoriamente como uma tradição cultural oriunda do cristianismo que limitaria muito a nossa compreensão. Não é bem assim, tá? E qual estaria, digamos, a compreensão exata entre ele ser o inconcebível? Ele é inconcebível porque ele não pode ser concebido através da especulação material. Ele se revela através do amor que o devoto tem. E quando o devoto desenvolve 100% de amor puro, ele se revela 100% como fonte de amor. Mas ele é inconcebível através da especulação filosófica, da especulação intelectual. Aí ele é inconcebível. Tá? A palavra inconcebível é achintya. Bom, tudo bem? Paramos por aqui? Todas as glórias a Srila Prabhupada.